Tomar decisão é um problema para você? Então fica comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar todo esse processo como funciona. E fica tranquilo porque isso acontece com todo mundo, inclusive na minha casa. Minha esposa ela tem algumas dificuldades para tomar decisões e essa metodologia e esse processo já nos ajudou muito aqui em casa. Mas por que a gente tem dificuldade de escolher? Por que a gente tem dificuldade de tomar decisões? Porque na verdade todas as decisões que a gente toma tem uma coisa que a gente ganha, mas a gente tem um medo daquilo que ficou para trás, a insegurança da escolha, ou seja, a insegurança daquilo que a gente não vai ter quando a gente optar por essa ou por aquela. E para que a gente consiga entender melhor essa situação, a primeira coisa importante é a gente pensar na palavra decisão. Decisão, de dar, dar cisão. Cisão é um corte. Então tomar uma decisão é dar um corte, é fazer um corte. Olha, entre isso e isso eu corto e por qual das duas eu vou optar. E por isso que toda escolha gera uma decisão. Mas Ed, por que a gente fica tão inseguro assim? Porque a gente não domina o tempo, a gente não domina o futuro. Por isso que a gente fica inseguro. Quando a gente opta por essa, a gente não vai ter aquilo. E será que isso aqui que eu deixei para trás, isso aqui que eu não optei, será que não me daria um futuro ainda melhor do que essa que eu optei? Ou se de repente eu opto por essa escolha aqui, e de repente será que o meu futuro não seria melhor com essa opção? E para facilitar o nosso entendimento, eu trouxe um gráfico aqui para você, que se chama o gráfico interno da tolerância. É um gráfico super simples, mas ele é extremamente didático para que a gente entenda os critérios das nossas escolhas. Então vamos supor, eu quero comprar um carro, tá? E esse carro, o meu ponto ideal, aquilo que eu quero é um carro de, por exemplo, 70 mil reais. Ou seja, eu tenho um limite mínimo que eu posso investir num carro, eu tenho um limite máximo que eu vou investir num carro. Dentro dessa faixa é o que eu tolero. Para fora dessa faixa eu não tolero. E eu tenho um ponto máximo da minha escolha, que nesse caso seria em torno de 70 mil reais. Então 70 mil reais é o auge do meu gráfico interno da tolerância, porque a minha escolha ela vai ser muito mais assertiva. Quanto mais eu caminhar para as bordas da minha tolerância, mais eu vou ter que ressignificar, mais internamente eu vou ter que lidar com as minhas escolhas. Então, por exemplo, eu queria um carro de 70 mil e eu cheguei na minha tolerância, próxima à minha tolerância que seria de 40 mil. Porque com 40 mil é provável que eu não tenha todos os recursos que eu tenho de 70, talvez eu tenha que comprar um carro usado, e se de repente isso conflita com os meus valores, com os meus critérios de escolha, eu vou ter que ressignificar muita coisa, ou seja, eu vou ter que lidar com muitas coisas simplesmente porque eu não encontrei o meu ponto de escolha máximo, que seria o meu ponto ideal. Vamos pensar no outro lado, né? Então eu defini, vamos supor lá, um carro de 110 mil como limite máximo. Eu encontrei um de 105 mil. Putz, não tá no meu ponto ideal, que seria o meu ponto de 70. Mas eu ainda vou conseguir lidar com isso, porque 110 seria o meu limite máximo de tolerância. Mas mesmo assim, veja só, não é porque eu estou comprando um carro de 110 que teoricamente é melhor do que um de 70, mas o de 70, lembra que os critérios que eu defini, o de 70 seria o meu ponto ideal. E agora eu vou ter que lidar com esses problemas de ter um carro que está acima daquele dinheiro que eu gostaria de investir num carro. Então vamos supor aqui, com o nosso exemplo, né? Eu tenho um limite mínimo, que é o meu limite de tolerância máximo, 40 mil, tenho um limite máximo de 110 mil e eu tenho o meu ideal, que seria o investimento de 70 mil. Quanto mais para as bordas, mais eu vou ter que trabalhar internamente, controlando o meu estado, ressignificando as minhas escolhas. E tomar decisões nada mais é do que uma simples habilidade de como que a gente lida com as variáveis da escolha e como que a gente vai lidar conosco mesmo, com as nossas ressignificações, para que a gente tome decisões mais assertivas e principalmente mais conscientes. Porque isso inclusive é uma passagem bíblica, né? Então cuidado com as suas escolhas, cuidado, honre os seus valores. Honrar os seus valores é honrar com a sua escolha. Porque grande parte do sofrimento que as pessoas têm é que elas tomam decisões, por exemplo, eu quero casar, mas eu fico sempre pensando na vida de solteiro. Ou eu fico com a vida de solteiro e fico pensando sobre todos os benefícios da vida de casado. Então sempre quando ele tomar uma decisão, honre os critérios, honre os valores que você tomou aquela escolha, tomou aquela decisão. Então além de você ter valores e critérios muito claros, é importante
importante que você defina esses limites. Então, por exemplo, aqui na minha casa, né, que eu falei que a gente treina essa habilidade junto com a minha esposa. Então, às vezes a gente, vamos sair, vamos jantar fora hoje? Aí a gente tem uma regrinha, né, que várias vezes eu falo assim pra ela, meu amor, você que hoje vai tomar a decisão, beleza? Então, o que a gente faz? A gente tem um restaurante ideal, e não pode ser tanto faz, tá? Então, a gente tem o nosso restaurante ideal, que é o ponto ideal da nossa escolha. Nós temos o limite mínimo e o limite máximo dessa janta, ou do restaurante. Porque às vezes o que acontece? Esse restaurante pode estar fechado, às vezes ele pode estar lotado. E aí, como que a gente lida quando a gente não tem condições de fazer essa escolha? Ressignificar, tanto para cá quanto para cá, a escolha que vai ter que ser a substituta dessa, que teoricamente seria o nosso restaurante ideal. Então aqui já fica uma dica, sempre que você tiver que tomar uma decisão, pense assim, qual é o ponto ideal? E o quanto que eu me flexibilizo para cada lado dessa escolha, que são os meus pontos de tolerância. Até esses pontos eu tolero, daqui para frente eu não tolero mais. Aqui para frente eu fico do jeito que tô. E se esse vídeo te ajudou a tomar as suas decisões de forma mais clara, mais assertiva, faz o seguinte, assina o nosso canal, porque assim você nos incentiva a continuar gravando todas as semanas para você, para que a gente possa se ajudar ao longo desse processo. Nos vemos semana que vem, um abraço, tchau, tchau!